Eu sinto teu vento soprar. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o irmão Paulo aqui do canal Palavras de Edificação e hoje o Senhor traz para mim e para a sua vida uma palavra de edificação que se encontra no livro de Aos Hebreus, no seu capítulo 12 e o seu versículo 1. A palavra do Senhor fala assim: eu peço que os irmãos abram sua Bíblia também para que venham acompanhar juntamente comigo. Amém? Se os irmãos tiverem alguma opinião, deixe aí nos comentários, ok? A palavra do Senhor fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse capítulo é um capítulo muito interessante. Eu deixo ele inteiro para os irmãos se alimentarem mais e mais cada dia. Mas o versículo 1 é muito interessante, porque muitas pessoas pregam que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e dizem que essa nuvem de testemunha são os ímpios. Mas não, isso está errado. Como assim, irmão Paulo? O capítulo anterior vem falar dos mártires, vem falar daquelas pessoas que morreram pelo amor de Cristo, aqueles que foram crucificados, perderam suas cabeças, foram lançados na arena para que morressem pelo amor de Cristo, para serem devorados por leões, mas não negaram a sua fé. E essas pessoas, assim como Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu por Cristo, pelo amor do Evangelho. E o interessante é o seguinte, que a palavra testemunha no grego significa mártires. Então, se a gente pensar mais um pouquinho e analisar e trocar a palavra testemunha por mártires, o versículo fica assim: de uma tal forma que estamos rodeados de uma grande nuvem de mártires. E nos diz: deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que nos atrai para o pecado, deixemos tudo isso de lado e corramos a carreira que nos está proposta com paciência. Qual é a carreira que nos está proposta? O Evangelho. A carreira que nos está proposta é o Evangelho, a carreira de salvação, de proclamar o Evangelho. E diz aqui, olhando para Jesus, que é o nosso alvo principal é Cristo. O nosso exemplo de vida é Jesus. Por isso que existiu muitos mártires e todos esses estão como testemunhas ao nosso redor. E fala: autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O Senhor fez tudo isso, desprezou a afronta, por alegria, por o amor que Deus tem por nós. Mas nós não temos esse amor pelo sacrifício de Cristo. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, o Senhor morreu na cruz, por mim e por você. E essas pessoas, chamadas mártires, observaram isso e tentaram e lutaram para reverter esse amor e morreram pelo Evangelho. Mas
Eu vim esclarecer através da palavra que essa tão grande nuvem de testemunha não são os ímpios, porque as nossas testemunhas não são os ímpios, mas aqueles que morreram em Cristo. Amém?